Minhas senhoras, meus senhores, tenho a honra de dar continuidade ao conclave promovido pela Associação Nacional de Direito do Trabalho, iniciando a segunda fase das exposições que estão sendo feitas na data de hoje. Eu me eximirei de fazer a apresentação mais prolongada de cada um dos ilustres conferencistas, porque todos são de manifesta projeção no ambiente jurídico e de meritória posição, especialmente no campo do direito do trabalho. Dado já o adiantado da hora, me dispensarei de apresentar cada um deles. Assim, tenho a honra de, primeiramente, passar a palavra à acadêmica Maria Cristina Peduzzi, presidente honorária da Associação Nacional de Direito do Trabalho, para a sua preleção. Tem a palavra. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à diretoria da Academia Nacional de Direito do Trabalho, agradecimento esse que faço na pessoa do seu ilustre presidente, professor Nelson Manrich, e também que estendo à professora Ione Frediani, que operacionalizou a minha vinda a São Paulo. Agradeço o honroso convite e reafirmo que sempre é um renovado prazer estar aqui nesta faculdade, centenária Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, onde tive o prazer de estar há pouco para assistir à posse do professor Nelson Manrich e da diretoria eleita para o biênio que estamos aqui vivenciando da Academia Nacional de Direito do Trabalho, e cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa do acadêmico Pedro Vital Neto, e abraço todos os queridos colegas que estão aqui prestigiando o evento e nos ouvindo. Estou realmente muito contente de revê-los. E o tema posto para o exame, que são os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana, é palpitante. Nós poderíamos falar sobre ele e debater durante muito tempo, mas o limite que nos é imposto exige que concentremos a nossa reflexão em alguns pontos aqui que me parecem importantes. Ora, em recente livro intitulado Is Democracy Possible Here?, Ronald Dworkin examina as duas dimensões da dignidade humana. A primeira, que denomina de princípio do valor intrínseco, considera que a vida humana tem um especial valor objetivo que decorre da própria potencialidade da vida, independentemente de qualquer realização pessoal, profissional. Estar vivo significa ser titular dessa dignidade intrínseca. E a outra dimensão, denominada princípio da responsabilidade pessoal, diz, aí sim, com a responsabilidade individual de cada um pelo seu sucesso. Inclusive diz com o que cada um considera vida digna para si. Ora, para Dworkin, o primeiro princípio
parece o do valor intrínseco uma abstrata invocação do ideal de equidade, e o segundo, de liberdade. E classifica ainda o princípio da dignidade da pessoa humana em integridade na legislação, princípio da integridade na legislação, que pede que aqueles que criam o direito por legislação mantenham-no coerente com os princípios constitucionais. E o princípio da integridade no julgamento, que pede aos juízes, aqueles responsáveis pela decisão, que digam o que é a lei e que a vejam e façam cumprir de forma coerente, de forma íntegra. Ora, feita essa consideração preliminar sobre a dignidade da pessoa humana, nós temos no Brasil que este princípio é princípio constitucional e é fundamento da República. E a efetividade dos próprios direitos fundamentais materializa o princípio da dignidade da pessoa humana. E a jurisprudência que nós vamos aqui examinar tem sido efetivamente a grande fonte de reconhecimento desses direitos. E a crescente aplicação, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, quer para colmatar lacunas legislativas, jurídicas, quer para dar efetividade a direitos assegurados pela própria lei ou pela Constituição, revela a importância de compreender a sua normatividade, quer dizer, a normatividade dos princípios, buscando coerência na interpretação e na aplicação do direito. Ora, os efeitos jurídicos pretendidos pela norma que assegura o princípio da dignidade da pessoa humana e outros princípios constitucionais são negativos, impõem a observância por todos, pelo Estado e pela sociedade, são interpretativos, na interpretação e aplicação da lei não se pode contrariar o princípio, né, que dá suporte, né, à própria norma ordinária, e são positivos, que são os que nos interessam neste momento, a eficácia concreta dos princípios, ou seja, como o juiz, defere, concretiza um direito subjetivo, reconhece o direito subjetivo, até para suprir ou especialmente suprindo lacunas da legislação, sob a invocação do princípio. Então, esta eficácia normativa, que se diz eficácia concreta, que se diz eficácia positiva dos princípios constitucionais, é que nós vamos aqui examinar. E vamos à jurisprudência, até para, depois do exame de alguns casos emblemáticos e importantes, ir ao tema que me parece essencial: quais os limites que o princípio da separação dos poderes estabelece ao poder judiciário na implementação do princípio da dignidade da pessoa humana. Fiz um levantamento de alguns julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho que concretizaram, que deferiram, que reconheceram direitos subjetivos aplicando o princípio da dignidade da pessoa humana. Num julgamento, aí RR 261, também no RR 2211/2000, a sexta turma considerou ato atentatório à dignidade dos trabalhadores rurais de uma região de Minas Gerais, e assim sujeitos à proteção constitucional em razão da tutela dos direitos transindividuais coletivos desses trabalhadores, porque verificou a ocorrência em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da Terceira Região, por verificar dano a essa coletividade de trabalhadores que não por trabalharem em condição análoga da escravo, mas por trabalharem em condições indignas, tiveram asseguradas uma indenização
que reverteu, por se tratar de ação civil pública, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador por danos morais coletivos no valor de R$300 mil. O que se constatou para afirmar a indignidade das condições de trabalho e, assim, a ilicitude do ato daqueles empregadores rurais? Que os alojamentos eram simultâneos para os empregados e para os casais, tinham apenas 2 refeições diárias, ficavam os trabalhadores rurais mais de 16 horas sem alimentação, higiene precária, sem vasos sanitários, condições indignas de trabalho. Constatado, portanto, o dano coletivo, fixou-se essa indenização, essa reparação por danos morais em R$300 mil, e em relação aos trabalhadores menores, inclusive, foi até estabelecida multa, foi imposta multa diária de R$1 mil, reversível também ao FAT, em relação aos menores de 16 anos, para que cessasse de imediato aquele trabalho ilícito em qualquer atividade, e entre 16 e 18 anos para as atividades insalubres, perigosas, penosas e noturnas.